você. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração. Vamos meditar a palavra do Senhor. Essa semana foi um pouco corrido para mim. No mês de setembro estou com algumas agendas, tenho que preparar alguns temas. Para a glória de Deus, alguns convites. Amanhã estou indo ao Rio de Janeiro, esse mês estou indo também para Minas Gerais. Algumas igrejas têm me convidado e já estou correndo um pouco, e algumas mensagens estão sendo enviadas para mim, me perguntar se eu desisti de fazer lute pelo seu casamento. Não desisti não, essa semana não deu tempo de fazer, mas eu gostaria de deixar um desafio hoje com o tema lute pelo seu casamento. Cantares capítulo 4, versículo 7, nos fala um elogio que é para a igreja. E eu gostaria de deixar essa semana um desafio. Ele fala assim: ó amada minha, ele dá um elogio. E também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala: tratai bem as vossas esposas para que a sua oração não seja impedida diante do Senhor. Então, eu gostaria de deixar um desafio para você que está lutando pelo seu casamento, tanto esposo como esposa. Tire essa semana, uma semana, marque aí na tua agenda, uma semana, para fazer só elogios ao seu esposo, à sua esposa. Coloca no teu caderno as virtudes que o teu esposo, que a tua esposa tem, que os teus filhos têm. Traz para a tua casa as virtudes. Conversa com o Senhor e diz: essa semana eu não vou me concentrar nos defeitos. Eu não vou me concentrar nas coisas que me traz murmuração, que às vezes me traz alguma amargura. Eu quero me concentrar nas coisas que me traz alegria. Anota no papel as virtudes, traz à memória aquilo que dá esperança. E quando diz em 1 Pedro 3,7, tratai bem como vaso mais frágil, é porque o homem deve olhar para a mulher como um vaso mais frágil mesmo nós às vezes querendo ser mais forte, ou demonstrando ter aquela fortaleza que às vezes nós demonstramos, mas nós somos vasos mais frágeis. A Bíblia fala que Deus, ele olhou para Adão e formou Eva. Se ele quisesse que viesse uma pessoa mais forte ou igual a Adão, ele tinha formado outro Adão, mas ele formou uma pessoa mais frágil do que Adão. Nós somos frágeis sim, temos as nossas fragilidades e necessitamos às vezes de compreensão, de carinho. É por isso que a Bíblia diz: trate a mulher como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam impedidas. Então eu gostaria de deixar esse desafio para o homem também. Tire essa semana para tratar a sua esposa olhando para as virtudes dela. Porque só essa semana, missionária? Não. É porque às vezes nós nos concentramos muito nos defeitos, olhamos muito para os defeitos. E quando a gente se concentra nos defeitos, nós não idealizamos, deixamos de ver quais são as virtudes que as pessoas têm. Nós às vezes, quando nós somos jovens, quando nós olhamos para os jovens, eles se apaixonam como nós nos apaixonamos, porque nós olhamos para as virtudes, nós olhamos para aquelas virtudes que faz a gente achar que aquilo vai ser para sempre. E quando nós nos casamos, aquelas virtudes a gente deixa de olhar e de ver e começamos a nos concentrar nos defeitos. E aí, por isso que a gente começa a agir de certas formas, às vezes com ignorância, às vezes não dando a determinada atenção que é necessária, às vezes não atendendo como frágil, como uma pessoa frágil. Então eu gostaria de deixar esse desafio para os esposos: trate como uma pessoa mais frágil, como uma pessoa que necessita de fragilidade. Que fragilidades são essas? De atenção, e às vezes um ouvido para ouvir, de às vezes uma atenção, às vezes uma pessoa de fora vai perguntar uma coisa a você e você tem paciência de ouvir, e às vezes quando é sua esposa você não tem paciência.
Tire essa semana e diga assim: essa semana eu vou tirar para me concentrar mais nas virtudes da minha esposa. E um desafio também para as esposas, a colocar no papel as virtudes do seu marido. Quando você quiser olhar para os defeitos dele, você lembre-se, olhe para o papel e diga: não, ele tem essas virtudes aqui. Foi por essas virtudes que eu me apaixonei. Foi por essas virtudes que eu olhei para ele e eu disse sim. Renove os seus votos. Comece a olhar as virtudes. Quando nós fazemos isso com os nossos filhos, quando nós fazemos isso com os nossos amigos, quando nós fazemos isso com todas as pessoas que estão do nosso lado, as amizades crescem, nós olhamos para os nossos filhos com outros olhos. Quando nós fazemos isso para com o nosso esposo, o amor, ele começa a ser renovado, porque a gente olha e diz: foi por isso aqui que eu tive amor, foi por essa parte aqui que eu me apaixonei quando eu o vi. Em nome de Jesus, comece a cativar isso aí. Estes dias eu estava conversando com Deus e dizendo: Deus, eu estou me concentrando muito nos defeitos do meu filho. Meu filho está precisando que eu olhe mais para as partes que ele tem bonita. E o Espírito Santo começou a dizer: comece a olhar algumas coisas lindas que ele tem. E eu comecei a perceber, e eu comecei a ver que eu estava só dizendo: meu filho, você não estuda, meu filho, você faz isso, meu filho. E aquilo estava deixando ele mais arisco comigo, mais inquieto comigo. E quando o Espírito Santo começou a dizer para mim: começa mais a elogiar, começa a abraçar ele, começa a dizer que ama ele, começa a olhar para as virtudes dele, eu tenho notado como ele tem mudado. E o Espírito Santo, ele nos dá estratégia, ele conversa com a gente. Então eu gostaria de deixar essa estratégia que o Espírito Santo deixou comigo, deixar no teu casamento. Faz isso sim. Estes dias é tão interessante que pequenas coisas traz para nós grandes efeitos. Esses dias é só um elogio pequeno em dizer: você tá magro, meu filho, você tá bonito com essa roupa, e a pessoa se sentir feliz em olhar e dizer: você acha que eu estou assim? Isso traz alegria ao casamento. Então eu gostaria de deixar esse vídeo pequeno em lute pelo seu casamento, em te deixar esse desafio esses dias, em lutar, em trazer o elogio, a mulher em ver as virtudes. Pega um papel e anota as virtudes. Por que foi que eu me casei com este homem? Quais eram as virtudes que eu via nele? Por que foi que eu me apaixonei por ele? Por que foi que o amor floresceu no meu coração? Começa a anotar e começa a passar esses dias a dizer assim: foi por isso. E cadê essas virtudes? Começa a olhar para ele com outros olhos. E eu gostaria de deixar também esse desafio para os homens. Trata ela como um vaso mais frágil, porque nós mulheres queremos ser muito fortes, mas temos as nossas fragilidades. Precisamos dos nossos maridos, precisamos sim dele. E às vezes tem mulheres querendo ser fortes demais e tem vergonha de dizer isso. Mas nós necessitamos sim, e somos a parte mais frágil. E a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7 para que as suas orações não sejam impedidas. Pois é. Se nosso casamento, a gente estiver em atrito, as nossas orações, elas não sobem. Sabe por quê? Porque se nosso coração não estiver bem, não estiver magoado, se nós estivermos tratando mal um ao outro e estivermos tratando bem lá fora, mas o Senhor vendo que dentro do nosso lado, dentro da nossa casa não está bem, as nossas orações não são ouvidas pelo Senhor. É muito sério isso. Então vamos trazer à memória aquilo que traz esperança, vamos trazer à memória aquilo que vai fazer florescer o amor dentro de casa, para que as nossas orações sejam respondidas. Lute pelo teu casamento, corra atrás, vigie, feche as brechas, ore, jejue, lute em nome de Jesus Cristo. Isso é uma palavra da missionária Elizabeth, uma palavra rápida. Que Deus abençoe. Ore por mim. Amanhã estarei viajando para o Rio de Janeiro, um seminário lá, um congresso para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Uma noite de paz em nome de Jesus Cristo.